Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 24 de outubro, sexta-feira, para falar aqui sobre os acontecimentos da última semana, né? Como de tradição, vou começar lá por fora. Na China, na madrugada de domingo para segunda, a gente teve uma série de dados de atividades saindo lá, produção industrial e principalmente o PIB do último trimestre. Os números vieram positivos, acima do esperado, marginalmente acima do esperado, só que tudo como que vem da China sempre vale a pena botar esse asterisco, né? O mercado tem um pouquinho de ceticismo, dado que os números não se conversam, né? Uma deflação forte com uma atividade alta, né, na patamar de 5% ao ano, não são muito condizentes. Então, apesar dos números oficiais virem positivos, o mercado, sempre bom fazer essa ressalva, tem um pouquinho de ceticismo. Agora, para o que importa de fato, foram os acontecimentos vindos dos Estados Unidos, tá? E aí é mais no campo político do que no campo econômico em si. As negociações aqui, o imbróglio entre China e Estados Unidos continua. Há 2 semanas atrás, o Trump subiu o tom e ameaçou taxar a China em 100%. Nessas últimas 2 semanas aqui, ele vem gradualmente, apesar da postura mais agressiva da China, ele vem gradualmente tentando botar panos quentes e o mercado reagindo positivamente a isso. O principal dessa semana, na verdade, foi o anúncio de sanções a petroleiras russas por parte dos Estados Unidos. Trump, muito satisfeito com a postura da Rússia na negociação de paz com a Ucrânia. Havia-se uma reunião marcada para essa semana, para a semana que vem, para discutir um cessar-fogo lá. A Rússia indicando que não estava disposta a seguir com os termos postos na mesa. Trump não gostou e sancionou 3 petroleiras russas, as maiores petroleiras russas, e isso, como consequência, teve uma alta forte no Brent ao longo da semana. Num dia específico, na quarta-feira, chegou a subir 5%, tá? E por fim, na data de hoje, né, saiu o CPI, que é a inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Só recapitulando também, já está fazendo quase um mês que o governo americano está em shutdown, está paralisado. Então a gente não tem divulgação de dados vindos do governo americano já faz um belo de um tempo. Excepcionalmente, eles fizeram um esforço para divulgar, dado que na semana que vem a gente tem decisão de juros. Então foi divulgado sim a inflação ao consumidor, que era para ter sido divulgada na semana passada, ela veio abaixo do esperado, tá? Apesar de ela ter vindo subindo, né? A inflação subiu de 2,9 anualizada para 3 anualizada, era esperado que ela subisse para 3,1. Então, na margem foi um número melhor do que esperado, e na soma de todos esses fatores aqui, acabou imperando o otimismo lá fora. As bolsas fecharam em alta, cerca de 1,5% aqui de alta, com os juros estáveis, e o DXY, que é o dólar contra as principais moedas do mundo, se fortalecendo um pouquinho, subindo quase 0,5%. Destaque corporativo lá nos Estados Unidos, afinal de contas a gente iniciou a temporada de balanços, a gente teve um balanço negativo da Netflix, e por um motivo tupiniquim, né? A Netflix reportou resultado abaixo do esperado, porque ela teve uma decisão judicial no Brasil, onde ela teve que provisionar um pagamento de imposto que ela não previa, na ordem de 1 bilhão, e isso impactou significativamente o resultado dela e fez a ação despencar 10%, uma notícia que acabou vindo dos nossos tribunais, tá, pessoal? O Brasil fazendo uma manchete negativa. Isso aqui é ruim devido à imprevisibilidade jurídica, isso é um custo do Brasil que tanto se fala, tá? Passando aqui para o Brasil, de dado econômico, o grande destaque, assim como nos Estados Unidos, foi o dado de inflação, o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de outubro, foi divulgado. Veio um número bastante positivo, era esperado uma alta de 0,25% no mês, e veio, na verdade, uma alta de 0,18%, ou seja, abaixo do esperado, que é muito positivo. E quando a gente abre o número, a gente vê que o que forçou o IPCA para cima foi combustível, né? Tanto combustível quanto viagens aéreas, que é também uma proxy de combustível. E esse número ainda não capturou a diminuição dos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras ao longo das últimas 2 semanas. Então, à frente, esse número tende a diminuir mais um pouquinho, facilitando o trabalho do Banco Central. E aqui na semana a gente acabou surfando a semana positiva lá de fora, tá? O dólar Petax, né? O dólar à vista, recuou 1%. Fechando a semana na casa dos R$ 5,38. Os juros deu uma leve aliviada, tá? Os juros ao longo de toda a curva caindo um pouco. E as bolsas subindo aqui, o Ibovespa, o principal índice da bolsa, subindo 2%, enquanto os small caps subindo um pouquinho mais, na casa dos 2,5%, 3%. Para a semana que vem, a gente tem aqui no Brasil uma série de dados do mercado de trabalho. A gente vai ter a divulgação do CAGED, é o principal dado aqui doméstico, mas doméstico vai ser pouco preço, porque lá fora a gente vai ter a decisão de juros nos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Fed se reúne e é amplamente esperado um corte de 0,25% na taxa de juros deles. Eu falei mais cedo que a inflação lá está na casa dos 3%, isso é acima da meta. O que está motivando
O corte de juros é a fraqueza do mercado de trabalho. Na última reunião eles já cortaram 0,25%, amplamente explorado, mais um corte de 0,25%. O que há uma especulação forte em cima é se o Fed vai anunciar a pausa do QT, que é basicamente um programa de enxugar a liquidez no mercado. A gente começou a ver alguns bancos regionais com problemas, as reservas dos bancos também vêm diminuindo. Isso gerou alguma especulação em que o QT pode ser pausado. Isso, no final das contas, seria positivo para ativos de risco. Mas, ao contrário do 0,25%, que já está bastante telegrafado, isso aqui são cenas para os próximos capítulos. A gente também teria uma série de outros dados, assim como os dados represados devido ao shutdown americano, como, por exemplo, o PCE da semana que vem. A gente não sabe se esse dado vai sair devido ao shutdown, e a gente também não sabe, não tivemos nenhum avanço concreto sobre as negociações aqui do orçamento americano que destravariam essa paralisação do governo americano. Obviamente estaremos aqui na semana que vem novamente para atualizá-los, e um bom final de semana e um forte abraço a todos.